Afinal de contas, os motoristas de carreta, ônibus, bitrem têm direito à aposentadoria especial, que é aquela onde a pessoa se aposenta mais cedo ou não? E a resposta é sim. Me acompanhe nesse vídeo que a gente tem todos os detalhes da regra de antigamente, da regra de transição e do que está acontecendo exatamente agora. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia, e nesse vídeo a gente vai tratar acerca da aposentadoria especial. Afinal de contas, quando é que o motorista vai ter direito a se aposentar mais cedo, mais rápido? E o primeiro ponto é a questão da aposentadoria especial. Toca um documento de forma muito tranquila, até o dia 28 de abril de 1995. Essa aposentadoria era a regra antiga, e ela dizia que só com a demonstração de que a pessoa era motorista profissional já era o suficiente para se aposentar. Nessa situação, o motorista ele não tinha uma idade mínima. Com 25 anos, trabalhando como motorista já era suficiente, porque as máquinas daquela época já se presumia. Você deve se recordar que quem andava no ônibus urbano nem precisava ser rural, e que ficava perto do motor, depois de meia hora, quando ele descia, todo mundo já estava achando que ele era mecânico, porque a roupa dele já ficava com um cheiro de óleo. Morador, pensa no fedor, eita, fedor da desgraça, fedor da besta-fera. A quantidade de vibração daqueles ônibus antigos, a quantidade de ruído do motorzão a diesel, daquelas carretas antigas, daquelas Mercedes antigas, eram ensurdecedores. Isso fazia com que a pessoa ela acabasse estragando a sua saúde. E a insalubridade tem essa lógica. Todas as vezes que a pessoa está estragando a sua saúde, seja com agente químico, físico ou biológico, ela terá direito à insalubridade no grau 10, 20 ou 40% e também a aposentadoria especial. Porque se a presunção é de que a pessoa vai ter uma vida reduzida, nem que seja na sua qualidade, então ela precisa se aposentar um pouco mais cedo para poder fazer frente a esse prejuízo na sua saúde. Essa é a lógica por trás da aposentadoria especial. Depois dessa data, toda a demonstração de que a pessoa era motorista já não é mais necessário. Passou a ser então necessário que a pessoa prove que realmente o agente insalubre faz parte, porque os veículos mais novos, muitos deles já têm um amortecimento a ar, por exemplo, tão eficiente que não existe mais aquele monte de vibração que existia antigamente. As cabines, hoje em dia, muitas vezes, elas são muito bem estruturadas e a acústica dela fica confortável. É possível a pessoa conseguir ouvir conversas, usar fone de ouvido, usar telefone sem complicação, sem dificuldade. Coisa que antigamente não era possível, justamente por causa desse ruído excessivo. Um quarto agente, que é muito discutido ainda, é a questão da penosidade. O motorista que trabalha em área de risco extraordinário, vive com medo de ser assaltado, tem que cumprir uma rota que cobra muito dele, porque ele tem que pegar trânsito, mas tem que chegar lá em um determinado horário. Afinal de contas, esse estresse operacional, ele vai ser um agente insalubre também ou não? Essa discussão, só no laudo pericial é que a gente vai saber. Porque os agentes insalubres, eles têm critérios para serem analisados. Primeiro ponto é, vão analisar o veículo. Esse veículo é novo, é velho, está em boa manutenção, qual é o estado do veículo? Número 2, qual é a rota que é feita? Essa é uma rota boa, tranquila, cheia de buraco, cheia de risco, de difícil acesso? Além dessas duas situações, tem uma terceira que é o tempo de exposição. Isso por quê? Se você, por exemplo, é um fulião e vai para o carnaval e fica atrás do trio, o seu ouvido fica piando por 2, 3 dias. Observe que o agente insalubre, no caso de um carnaval, é o ruído excessivo. E você fica surdo, você percebe que você fica surdo por 2, 3 dias. É totalmente diferente de você apenas passar por trás do trio. Você não vai ficar surdo. Observe que tanto o ruído, tanto a vibração, tanto o agente insalubre quanto o tempo de exposição serão necessários para poder fazer algum tipo de prejuízo na sua saúde. É o prejuízo na sua saúde que vai fazer com que você tenha direito a esses 3 graus, 10, 20 ou 40%. E só um perito que realmente conhece da matéria é que vai ter capacidade de fazer essa aferição para saber se você tem direito ou não. E aí, ele sabendo que você tem direito, existe um laudo pericial que pode existir lá no processo trabalhista. Existe o PPP. E existe também um outro laudo, que é chamado de LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. Esses 3 documentos, em regra, eles servem para provar que você tem direito a isso ou não. Mas além deles, existem outras formas que você tem de provar. E uma delas é demonstrar por meio do contra-cheque durante todo o seu contrato de trabalho.
Evidentemente que mês a mês é muito mais difícil você conseguir guardar todos esses documentos. Mas se você tem contra-cheques demonstrando que você recebia insalubridade, então isso já é uma prova muito eficiente para demonstrar que você tem direito a essa aposentadoria especial. E aí, nessa situação, você vai ter um calhamaço enorme de documentos, porque não basta só mostrar um único mês. É preciso mostrar todo o seu período. O PPP também serve para demonstrar isso, e até 2004 existe um outro documento, DIRBEM 8030, que foi substituído justamente pelo PPP. A gente não sabe. Qualquer um desses dois documentos que você tenha serão úteis. Uma outra demonstração é a própria carteira de trabalho. Porque se lá está mostrando que você é motorista carreteiro, por exemplo, então já se presume que você estava submetido aos agentes salubres até o período que eu descrevi antes, até 94. Depois disso, serão necessários os documentos que demonstrem que a atividade de motorista ela estava submetida aos agentes de insalubridade. Até 13 de novembro de 1999, que foi quando entrou em vigor a reforma da Previdência, o motorista que conseguia provar que tinha 25 anos como motorista, ele não precisava demonstrar que tinha uma idade, qualquer que fosse, porque o requisito era o tempo de contribuição naquela função insalubre. Só que depois da reforma trabalhista, passou a vigorar um outro requisito, que é tanto o tempo de contribuição no ambiente salubre, como também o requisito da idade. E aí existem duas regras. Existe a regra que é da transição e existe a regra pós-transição. Na regra da transição, você precisará somar até 86 pontos. Por exemplo, uma pessoa que tem 61 anos de idade e tem 25 anos de contribuição insalubre, então ela tem os 86 pontos que a regra está exigindo. E aí ela vai ter direito à contagem especial, à aposentadoria especial. E aí, nessa situação, o valor da aposentadoria dela vai ser o equivalente das contribuições maiores que existiam no limite de 80%. Então, dando aqui um exemplo bem grosseiro, existem 10 contribuições ao longo desses 25 anos. Exclui-se duas, que são as menores de todas, e fica a média das outras 8. Essa média vai ser o valor da aposentadoria total a ser recebida. Um ponto importante é que as pessoas que já tinham direito a se aposentar com a regra antiga, elas continuam com direito, porque elas já adquiriram o direito. E aí, se já adquiriram esse direito, elas podem pedir a qualquer tempo. Isso porque a regra da Previdência é uma expectativa de direito. Então, se a regra muda antes de você adquirir aquele direito, você ainda não teve o direito. Você tem só a expectativa. Se a regra mudou, você tem que entrar dentro da nova regra ou na regra de transição. Nessa regra de transição, ainda é possível fazer uso do tempo especial. Coloca-se um percentual em cima para aumentar um pouquinho o tempo e junta com o tempo comum. Então essa regra de transição ela consegue respeitar um pouco das duas coisas. Já na regra pós-transição, aí o negócio muda. Aí não se contabiliza mais esse percentual a mais, vai ser exigida a idade mínima e a contribuição mínima. Então são vários requisitos que já não são tão vantajosos para o trabalhador. Nessa nova regra, o requisito vai ser: número 1, idade mínima de 60 anos. Número 2, contribuição mínima de 25 anos. Número 3, existe um cálculo a ser feito com a média de todas as contribuições que foram feitas durante a sua vida. Então pega-se toda a média de salários, desde aquela contribuição menorzinha de todos, quando você ganhava salário mínimo, até agora que você está ganhando salário um pouco melhor, pega-se a média disso, 60% disso, e aí vai somando mais 2% para cada um ano que você trabalhou num ambiente insalubre. Superior a 20 anos quando for homem, e superior a 15 anos quando for mulher. Como você está prestando atenção nisso, as regras elas vêm mudando sempre para prejudicar o trabalhador. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com alguma pessoa que é do seu conhecimento, porque como você tem percebido, os direitos dos trabalhadores têm sido cada vez mais vilipendiados, eles vêm sendo drenados. Então se você conhece alguma pessoa que pode ter direito à aposentadoria especial, compartilhe esse vídeo com ela. E lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.